Em uma pequena cidade esquecida pelo tempo, há uma casa que ninguém ousa visitar. Suas paredes guardam segredos sombrios, e seu passado é marcado por uma tragédia que jamais foi esquecida. Hoje, você vai conhecer a história real por trás das maldições da casa abandonada. Prepare-se para uma jornada aterrorizante, onde o medo se esconde em cada canto e o sobrenatural se torna inescapável. Mas lembre-se, algumas histórias são reais, e algumas maldições nunca morrem. Casa no fim da rua. A casa ficava no fim da rua, escondida atrás de uma cerca de madeira podre e um jardim tomado por ervas daninhas. Seu telhado desmoronado e as janelas quebradas davam-lhe um ar de abandono, como se o tempo tivesse decidido esquecê-la. Mas os moradores da pequena cidade de Cedar Hill não a esqueceram. Para eles, a casa era um lembrete silencioso de algo que preferiam não mencionar. Era uma noite fria de outono quando Lucas, Ana e Pedro decidiram explorar o local. Lucas, o mais cético do grupo, insistia que as histórias de assombração não passavam de lendas urbanas. É só uma casa velha, ele disse, ajustando a mochila nas costas. Nada de fantasmas ou maldições. Ana, por outro lado, estava hesitante. Ela tinha ouvido os relatos desde criança. Sussurros à meia-noite, luzes que acendiam sozinhas e, pior, o desaparecimento de um grupo de adolescentes que havia entrado na casa anos atrás. Pedro, o mais curioso dos três, estava animado. Se há algo lá, vamos descobrir, ele disse com um sorriso confiante. Ao se aproximarem da casa, uma sensação estranha pairou no ar. O vento gelado parecia sussurrar algo, e o silêncio da rua deserta era perturbador. A porta da frente estava entreaberta, rangendo levemente com a brisa. Lucas empurrou-a com cuidado, e o som ecoou pelo interior vazio. Dentro, o ar era pesado e mofado. A luz fraca de suas lanternas revelou móveis cobertos por lençóis empoeirados, paredes descascadas e um chão de madeira que rangia a cada passo. Ana parou diante de uma foto emoldurada caída no chão. Era uma família sorridente vestida com roupas antigas. Quem serão eles? Ela perguntou, segurando a foto com mãos trêmulas. De repente, um barulho vindo do andar de cima fez todos se virarem. Foi só o vento, Lucas disse, mas sua voz não soou tão convincente quanto ele gostaria. Pedro apontou a lanterna para a escada escura. Vamos dar uma olhada? Ele sugeriu, tentando disfarçar a ansiedade. Enquanto subiam, a sensação de que não estavam sozinhos crescia. Ana olhou para trás, quase certa de ter visto uma sombra se mover no corredor. Alguém está aqui, ela sussurrou. Mas Lucas a ignorou, determinado a provar que tudo não passava de histeria. No entanto, quando chegaram ao último degrau, uma porta bateu com força, fazendo todos saltarem. As lanternas piscaram, e por um momento, a escuridão os engoliu. Quando a luz voltou, a casa parecia ainda mais silenciosa, como se estivesse segurando a respiração. Vamos continuar, Lucas disse, tentando manter a calma. Mas no fundo, até ele começava a questionar se haviam subestimado o que poderiam encontrar naquela casa abandonada. Os primeiros sinais, segundo andar da casa, era ainda mais sombrio que o primeiro. O corredor estreito estava forrado com papel de parede desbotado, e o ar parecia mais frio, como se o calor da vida nunca tivesse chegado até ali. As lanternas dos três amigos projetavam sombras dançantes nas paredes, criando formas que pareciam se mover por conta própria. Ana segurava a foto da família com firmeza, como se ela pudesse protegê-la do desconhecido. Isso não faz sentido, ela murmurou, olhando para os rostos sorridentes na imagem. Por que alguém deixaria uma foto assim para trás? Pedro, sempre o mais curioso, pegou a moldura das mãos dela e examinou-a de perto. Talvez tenham saído correndo, ele sugeriu, com um tom de voz que tentava disfarçar o nervosismo. Enquanto isso, Lucas abria as portas dos cômodos, um por um. Quartos vazios, um banheiro com azulejos quebrados e um armário que rangia ao ser aberto. Nada parecia fora do comum até que ele chegou ao último quarto no final do corredor. A porta estava emperrada, mas com um empurrão firme ela cedeu. Dentro, o quarto estava intacto,
como se o tempo não o tivesse tocado. Uma cama de dossel com cortinas esvoaçantes, um espelho grande empoeirado e uma escrivaninha coberta de papéis. Ana foi a primeira a se aproximar da escrivaninha. "Olhem isso", ela disse, pegando um diário em couro desgastado. A capa estava marcada com iniciais: EM. Pedro abriu o diário, folheando as páginas amareladas. "É de uma garota", ele disse, lendo em voz baixa. "Ela fala sobre a família, sobre o pai e algo sobre um ritual." Lucas, que até então tentava manter o ceticismo, aproximou-se para olhar. "Ritual? Que tipo de ritual?" Antes que Pedro pudesse responder, um som agudo ecoou pelo corredor. Era como um riso distante, seguido por um sussurro que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Ana deu um passo para trás, esbarrando na cama. "Não gosto disso", ela disse, olhando para a porta. "Precisamos sair daqui." Lucas concordou, mas Pedro estava fascinado pelo diário. "Esperem", ele disse, folheando as páginas rapidamente. "Ela menciona algo sobre o porão. Diz que é onde tudo começou." Nesse momento, as lanternas piscaram novamente, e o quarto foi tomado por uma escuridão densa. Quando a luz voltou, o diário havia desaparecido das mãos de Pedro. "Onde está?" ele perguntou, olhando ao redor, desesperado. Ana apontou para o chão, onde o diário estava aberto em uma página específica. A letra da garota, antes elegante, agora parecia rabiscada, como se escrita às pressas. A mensagem era clara: "Não vão ao porão." Os três se entreolharam hesitantes. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um novo som, passos lentos e pesados subindo as escadas. A história sombria, os passos pesados ecoavam pelas escadas, cada vez mais próximos. Ana agarrou o braço de Lucas, seus olhos cheios de pânico. "O que fazemos?" ela sussurrou, quase sem voz. Pedro, ainda olhando para o diário no chão, pareceu hesitar por um momento antes de pegá-lo. "Temos que sair daqui", ele disse, fechando o diário com força. Os três correram para a escada, mas ao chegarem lá, os passos pararam. O corredor estava vazio, e o silêncio voltou a pairar no ar. Lucas respirou fundo, tentando se convencer de que tudo não passava de sua imaginação. "Vamos embora", ele disse, liderando o grupo escada abaixo. Ao saírem da casa, a noite parecia ainda mais fria. Ana olhou para trás, quase esperando ver algo na janela do segundo andar. Mas tudo estava escuro e quieto. "Precisamos descobrir o que aconteceu aqui", ela disse, segurando o diário que Pedro havia entregado a ela. No dia seguinte, os três foram até a casa de um morador idoso da cidade, o Sr. Elias, conhecido por ser um dos poucos que ainda se lembrava dos tempos em que a casa era habitada. Ele os recebeu com desconfiança, mas ao ver o diário, sua expressão mudou. "Onde vocês encontraram isso?" ele perguntou, segurando o diário com mãos trêmulas. Ana explicou brevemente, e o Sr. Elias suspirou, como se carregasse um peso antigo. "Essa casa pertenceu à família Moreira", ele começou. "Eram pessoas boas até que o patriarca Eduardo Moreira enlouqueceu. Dizem que ele fez um pacto com algo que não deveria ser perturbado. Uma noite ele matou toda a família e depois se matou. Desde então, a casa é amaldiçoada." Pedro abriu o diário e mostrou a página com a mensagem rabiscada. "Ela sabia de algo", ele disse. "Algo sobre o porão." O Sr. Elias olhou para a página e balançou a cabeça. O porão era onde Eduardo realizava seus rituais. Ninguém sabe ao certo o que ele fez lá, mas quem entra naquela casa nunca volta o mesmo. Os três amigos se entreolharam, sabendo que precisavam descobrir a verdade, não importasse o custo. A maldição se revela de volta à casa. Os três se prepararam para descer ao porão. A atmosfera estava ainda mais pesada, como se a casa soubesse de suas intenções. Ana segurava o diário como um talismã, enquanto Lucas carregava uma lanterna e Pedro trazia uma câmera, determinado a documentar tudo. A porta do porão estava trancada, mas uma chave enferrujada encontrada na escrivaninha do quarto de EM
serviu para abri-la. A escada de madeira rangia sob seus pés, e o ar frio e úmido do porão os envolveu como um abraço gelado. O porão era amplo e escuro, com prateleiras cheias de frascos antigos e livros empoeirados. No centro, havia um círculo desenhado no chão, com símbolos estranhos e velas apagadas ao redor. "Isso não é bom", Lucas murmurou, apontando para manchas escuras no chão que pareciam ser sangue seco. Ana abriu o diário e leu em voz baixa. "Ele trouxe algo para dentro de casa, algo que não deveria estar aqui. Agora está nos observando." De repente, as velas se acenderam sozinhas, lançando uma luz fraca e tremulante pelo porão. Pedro levantou a câmera, mas a tela ficou cheia de interferência. "Isso não é normal", ele disse, baixando o equipamento. Antes que pudessem reagir, uma voz sussurrou no ouvido de Ana. "Vocês não deveriam ter vindo." Ela gritou e todos se viraram para ver uma figura sombria parada no topo da escada. A entidade desceu lentamente, seus olhos brilhando como brasas. "Corram!" Lucas gritou, puxando Ana e Pedro para trás. Eles subiram as escadas correndo, mas a porta do porão bateu com força atrás deles, prendendo-os lá dentro. O ritual esquecido. Encurralados no porão, os três se agruparam no centro do círculo, cercados pelas velas acesas. A figura sombria os observava, parada no limite da luz. "O que ela quer?" Ana perguntou, sua voz tremendo. Pedro folheou o diário, freneticamente procurando por algo que pudesse ajudá-los. "Aqui", ele exclamou, apontando para uma página. "Ela descreve um ritual para expulsar o que foi invocado. Precisamos de água benta, sal e uma oferenda." Lucas olhou ao redor desesperado. "Onde vamos conseguir isso tudo aqui?" Ana abriu sua mochila e tirou uma pequena garrafa de água. "Eu sempre carrego água benta", ela disse, surpreendendo os outros. "Minha avó me deu." Pedro encontrou um saco de sal em uma das prateleiras, e Ana ofereceu um colar que pertencia à sua mãe como oferenda. "Vamos tentar", ela disse determinada. Eles seguiram as instruções do diário, desenhando símbolos no chão e recitando as palavras escritas por E.M. A figura sombria começou a se agitar, como se estivesse em dor. "Está funcionando", Pedro disse. Mas sua voz foi abafada por um rugido que ecoou pelo porão. O confronto final, o rugido aumentou, e as paredes do porão pareciam vibrar. A figura sombria avançou, mas foi contida por uma barreira invisível criada pelo ritual. "Continuem!" Lucas gritou, segurando a garrafa de água benta. Ana recitou as palavras finais, e uma luz brilhante emanou do círculo, envolvendo a entidade. Ela gritou, uma mistura de raiva e dor, antes de ser puxada para o chão, onde desapareceu em uma nuvem de fumaça negra. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. As velas se apagaram, e a escuridão os envolveu novamente. "Acho que conseguimos", Pedro disse ofegante. Mas ao tentarem sair, a porta do porão ainda estava trancada. "Não pode ser", Lucas murmurou, batendo na madeira. Foi então que ouviram uma risada baixa, vinda de trás deles. O preço da libertação, a risada ecoou pelo porão, e os três se viraram para ver a figura sombria reaparecendo, mais forte do que antes. "Vocês acham que é tão fácil?" A entidade sussurrou, sua voz distorcida e cheia de ódio. Ana olhou para o diário e viu uma última página que não havia notado antes. "Precisamos de uma oferenda maior", ela disse, sua voz trêmula. "Algo que signifique muito para nós." Sem hesitar, Lucas pegou a foto da família que haviam encontrado no início. "Isso deve servir", ele disse, colocando-a no centro do círculo. Eles repetiram o ritual, desta vez com mais determinação. A luz brilhou novamente e a entidade foi puxada para o chão, mas desta vez, ela não resistiu. Com um último grito, ela desapareceu, e a porta do porão se abriu com um rangido. Os três correram para fora, deixando a casa para trás. O sol começava a nascer, e a casa parecia menos ameaçadora, como se finalmente estivesse em paz. O legado da maldição de volta à cidade, os três se sentaram em um café tentando processar o que haviam vivido. "Acham que acabou?" Ana perguntou.
olhando para o diário em suas mãos. Lucas balançou a cabeça. Não sei, mas espero que sim. Pedro, no entanto, parecia distante. E se não acabou? Ele disse, olhando para a câmera que ainda segurava. Quando chegaram em casa, Pedro revisou as fotos que havia tirado. Em uma delas, ele viu algo que o fez congelar. Uma sombra saindo da casa, como se os estivesse seguindo. Enquanto isso, Ana abriu o diário e viu uma nova mensagem, escrita em uma caligrafia que não era dela. Vocês não escaparam. E assim, a maldição da casa abandonada parece ter encontrado um fim. Ou será que não? Algumas histórias não têm desfechos felizes, e alguns lugares nunca estão verdadeiramente em paz. Se você gostou dessa jornada pelo desconhecido, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias reais de terror. E se um dia você se deparar com uma casa abandonada, pense 2 vezes antes de entrar, porque algumas portas nunca deveriam ser abertas. Até a próxima. E cuidado com o que você deixa para trás.